Outra perguntinha aqui do Cleiton Enchima. Cacá, o fato de Rosa Maria e Lorene estarem jogando pouco e não rendendo é preocupante para a seleção, principalmente a Rosa? Eu acho que sim, Cleiton. Né? Uma temporada para uma jogadora de seleção ficando no banco não é bom, não. Perfeito, Cacá. Vamos então para a rodada do feminino. Tivemos aí a primeira vitória do Curitiba Vôlei na última rodada da Superliga Feminina. Vitória do Sesc contra o Country Club Valinhos, 3-0. Cacá Bizoc, no último programa que nós tivemos do Golden Set, alguns Golden Setters comentaram que acham esse time do Sesc Flamengo um dos piores da história do Rio de Janeiro. Concorda com eles? Então, no papel não é, né? Mas não está jogando. A gente não pode falar que a Juma não seria uma levantadora que todos gostariam de ter no time. É uma jogadora jovem, é uma jogadora corajosa, mas que não está num começo de temporada muito bom. Né? As duas centrais, a Milka e a Valquíria, são duas centrais também que caberiam em muitas equipes, né? Mas não estão conseguindo. A Valquíria está jogando mais e não conseguem. A Jussiele é uma jogadora espetacular, adoro, mas seria o caso da gente já ter Valquíria e Milka ali no time titular, com mais saúde, jogando, né? A Karina, ela foi para... Desculpe, a Karina não, a Mayra. A Mayra. Ela foi para o time do Flamengo também com uma expectativa de crescer de produção. E a Mayra ainda não mostrou, né, que assumiu ali a camisa do Flamengo, poderia jogar no lugar do Gabigol. Ah, não, desculpa, que eu estou ainda com essa pirona na cabeça. Ela poderia jogar um pouquinho mais e ter opostas também mais fortes, né? A gente está vendo aí o caso da Tiffany no Osasco, o caso da Nia Reed em Bauru, o caso da Praia no Praia. Elas estão sendo fundamentais, né? O Minas está tendo dificuldade porque a Coutinho não vem junto, e o Flamengo também, né? Então, eu acho que é por aí, Vanessa. Precisa crescer. Time tem, só precisa que as peças joguem um pouco mais. Você já passou... Não, Vanessa, eu ia perguntar justamente nessa questão aí que o Cacá colocou, e sobre as opostas, né? A Sabrina não tem jogado tão bem, a Monique com dificuldade ali para voltar de lesão. É o principal problema aí desse time do Sesc Flamengo para você, essa posição? Então, eu acho tudo um pouco problemático por enquanto, Rafa. Eu acho que a oposta ajuda, a opção pela Monique foi de uma oposta que compusesse um pouco mais. A gente sabe que a Monique não é aquela oposta de derrubar a bola, de receber sempre, né? Mas dentro da composição que foi pensada para o time, as outras precisavam render para a Monique estar em quadra, né? E a Sabrina seria uma opção de mais força, mas veio como reserva, né? Então o time precisa se reestruturar, talvez, para uma Sabrina que precise render a ponto das outras poderem ajudá-la nessa nova configuração da equipe. Cacá, quando se tem uma situação dessa, né, que as jogadoras não estão rendendo, como que o técnico consegue fazer esse time crescer em tão pouco tempo? Então, tem que ir insistindo no que ele acha que é... A gente comentou disso, eu lembro, depois da final do Carioca, né? O Flamengo fez um jogo não muito bom, e o Bernardinho, ao contrário do que ele tinha feito na final do Carioca, que ele preferiu ficar com as reservas, né, que era um jogo que decidia o título, ele voltou com as titulares, mesmo as titulares não estando bem, né, e manteve essas titulares durante o tempo todo. O que isso mostra? Mostra que essa é a confiança dele. Eu confio nesse time, eu confio que o time vai jogar, e aí... É uma aposta. Agora ele precisa fazer esse time render, né? O 28 MKD discorda, né? Que a Mayra está segurando a recepção. Concordo também com você. Mas o que a gente está falando aqui é de um time mais forte. E você não consegue ter um time mais forte só passando. Então, nessa configuração com Monique, com Mayra,
a Mayra precisa derrubar. Talvez não seja característica dela, mas precisa ter uma divisão maior aí no time todo. É isso que está faltando. Está faltando todo mundo jogar num time que não é tão derrubador, mas que precisa ter a contribuição de todas. Uma pergunta aqui do Cleiton Eishima. Não valeria colocar a Penha na saída com a Kabizoc, já que as opostas do Sesc RJ Flamengo não estão rendendo? É uma opção. Não sei se o Bernardinho vai chegar num ponto que vai falar assim, olha, eu já tentei, não está dando, vamos embora, vamos com a Penha na saída. E aí ele vai ter... Mas aí tem aquele negócio de cobertor curto, né? Você corrige a saída e quem vai entrar na ponta. Perfeito. Aqui tem a Milena lá também, mas agora, nesse momento ela não tá, né? Mas não sei. E a Gabiru é uma jogadora mais para compor, né? Não é uma jogadora ali para ser titular do time como o Sesc Flamengo. O Rafael Diógenes fala exatamente da Milena. Kaká, como a Penha não está bem na entrada, não era hora do Bernardinho colocar a Milena para jogar, para dar uma mudada na equipe? Talvez ele tenha que fazer essa opção. Agora, tem uma diferença que a gente vê assim, por exemplo, a Penha. A Penha é uma jogadora de força, não é tão boa na recepção. Não seria melhor jogar na saída? O raciocínio não é tão simples assim, porque ela precisa jogar na saída de rede. E atacando da saída, a gente sabe que não é todo mundo que se dá bem ali, né? A gente falou da seleção dos Estados Unidos, a canhota atacando na entrada. Cara, você muda toda a estrutura do jogo para fazer a canhota e para a saída. Então, é a mesma coisa, porque tem uma ponteira na saída que não roda. Será que a Penha, jogando o tempo todo na saída, ela tem... teria o mesmo rendimento, né? Será que ela teria o mesmo rendimento? Né? As mesmas opções que ela teria para corredor, para diagonal, por cima de bloqueio, quebrar ataque, virar a mão? Talvez não, né? A gente vê a Penha na ponta. E, Kaká, antes de a Superliga começar, aliás, antes de a temporada começar, eu lembro que a gente fez uma análise aqui dos times, né? Projetou os times, e você comentou que gostaria de treinar o Sesc RJ Flamengo se fosse para escolher um time, por ser um time mais jogueiro, de mais fundo de quadra. Acho que nesse momento você estaria com menos fios de cabelo, Kaká Bizoc, se fosse treinador do Sesc. Mas vamos. Menos ainda, mano. Não, o que eu queria só, eu não sei. Eu não sei se o Kaká concorda, mas assim, contra Valinhos não é muito parâmetro, mas eu tenho sentido uma melhora no Sesc Flamengo em um aspecto. O time tem errado menos. Foram 11 erros só contra o Valinhos, mas já tinha errado menos contra o Itambé Minas, mesmo perdendo. Então eu acho que o time começa, assim, falta aquele poderio de ataque para colocar a bola no chão com mais frequência, ok, mas o time não está cometendo tantos erros como cometeu no início da Superliga, ali naquele jogo contra o César e Bauru, na primeira rodada, que começou bem e perdeu o jogo basicamente porque começou a errar muito, colocou o Bauru em jogo, né, naquela estreia. Então, pode ser uma coisa mínima, mas para tentar achar alguma coisa que eu acho que está melhorando é o número de erros. Acho que o Flamengo diminuiu isso, o Sesc Flamengo. Eu não tenho dúvida que o time do Flamengo vai melhorar, né? Só precisa melhorar a ponto de poder brigar nos playoffs em igualdade de condições. Daqui a pouco a Vanessa vai trazer para a gente a classificação, mas se o campeonato terminasse hoje, a gente teria Bauru e Flamengo fazendo quartas de final. Você vai falar que vai dar Bauru fácil? Pelos últimos resultados e pelo que o Bauru tem jogado, eu apostaria no Bauru, mas tem muito campeonato pela frente, né? Vamos pular então agora, ir para BH, sair de Valinhos e ir para BH, falar de Itambé Minas e Barueri. Kaká, a gente como já comentou algumas vezes aqui, a gente tem o hábito de falar mais de quem perde do que de quem vence. Vamos começar com o Barueri. Por que esse time do Barueri caiu tanto de rendimento em relação ao Campeonato Paulista? Era um time que a gente colocava ali como sexta força, com condições de brigar, tirar pontos do top 5, e por enquanto que a gente tem visto é um time um pouco frágil, o time do José Roberto Guimarães. Essa é a pergunta que eu estava me fazendo enquanto eu estava me preparando para o programa, Vanessa. Por que caiu tanto? Eu até fiz uma retrospectiva aqui um pouco sinistra.
Mas vocês repararam que quando o Barueri confirmou 2 patrocinadores, o time passou a cair de produção? Você acha que tem peso aí da responsabilidade de o time não ter patrocinador, é isso? Então, não sei. O time vinha tão bem, né? A hora que conseguiu 2 patrocinadores para resolver todos os problemas que tinha de grana, o time caiu de produção, né? É lógico que não dá para a gente falar que é por isso, mas que tem uma coincidência aí nos fatos, tem. Porque o time não está jogando, só a Lorena está jogando. Mas ninguém está rendendo. Né? A gente vê a Lorena bloqueando bem. Exatamente, Luiz Felipe. A Gleice está, né, a cada jogo ela está pior. Não sei se está passando por algum problema físico que está dificultando, mas a Gleice está sentindo dificuldade que ela não estava sentindo no começo da temporada. Está mais bem marcada, está sendo mais buscada pelo adversário, sim, mas é um time que a gente se acostumou a ver sempre bem, em qualquer momento do campeonato. Né? A temporada passada ele passou a ter mais dificuldade da metade da Superliga para frente, mas não tão cedo, como a gente está vendo agora. O que o Kaká colocou, né? A pergunta foi boa, né? A observação foi boa, porque é o que eu venho comentando também. Né? Acho que a Gleice, a maior diferença entre o Barueri do Paulista para o da Superliga é a queda da Gleice de rendimento. E o pior de tudo é que, assim, o Zé Roberto coloca a Carol Tormena e não resolve a situação, né? Fica com a Karina sobrecarregada, e aí você olha a linha de passe também, a Paulina jogando no lugar da Laís, né? Você também não tem aquela confiança. A Laís também não foi tão bem no Paulista, também não começou tão bem a Superliga, e é o que o Kaká pontuou, né? Só a Lorraina tem virado bola, e ali eu acho que foi pegar um pouquinho especificamente nesse jogo contra o Minas, naquele primeiro set que o Barueri estava para ganhar, acho que 22-20, e o Zé Roberto faz a inversão. A única jogadora que está rendendo é a Lorraina. Aí ele faz a inversão e o Minas vira o jogo. Aí ele volta com a Lorraina depois. Né? Então, são assim estratégias que geralmente todo técnico faz, é normal, né? Você fazer a inversão para ter a rede mais alta, mas nesse caso específico foi o momento em que o Minas reverteu a situação, né? Porque às vezes tem muito... o Kaká sabe melhor do que eu, né? Tem muito treinador que, dependendo do momento do jogo, faz a inversão só para uma passagem e já volta, né? Sabendo da importância do que o titular está rendendo. O Zé Roberto demorou um pouquinho mais ali, e quando ele voltou com a Lorraina, já estava o Minas com confiança de novo e fechou a parcial. E sabe outra coisa interessante também nesse jogo com o Minas, que ficou muito claro? O jogo do Barueri é um jogo de volume. Né? Então ele defende, e ele espera criar a condição de contra-ataque melhor para definir. É bem o que o Zé Roberto acredita como concepção de jogo de voleibol e o que ele tem aplicado com esse time jovem. Só que para isso acontecer, você precisa ter uma regularidade no side-out e ter um saque bom, né? Para você deixar o jogo igual. Porque quando você não roda, o adversário abre mais, vai sacar mais forte, e você tem que ter um saque mais arriscado, que não é a característica desse time. E o que tem acontecido também com o Barueri é isso. O side-out não está bom, não está conseguindo ter um rendimento na recepção, não consegue colocar a bola no chão com facilidade, e o saque não tá surtindo efeito. O Minas passou esse jogo com tudo na mão. Tudo não, jogou com muita facilidade. Carol Gataz e Thaísa voltaram a ser os 2 esteios do time do Minas, como a gente vê há 3 temporadas já. Né? Então, sem esse jogo, o time de Barueri não consegue render. Cacai, já que você entrou aqui então em Itambé, Minas, para muitos torcedores, deixa eu trazer até aqui a mensagem do Futebol Brasil. Melhor jogo do Minas na temporada contra as Chiquititas. Você concorda que foi o melhor jogo do time do Nicola Negro nessa temporada? Parece que o Minas começa a se encontrar. Foi o jogo que a gente viu o Minas com a sua essência. O Minas é um time quando Carol Gataz e Thaísa conseguem jogar. E as duas jogaram muito. Né? Então, o Minas, nessa semana que antecede aí o Mundial,
ver o time jogando dessa forma é um alento para o torcedor minastenista. Né? Opa, estamos tendo aí o nosso time outra vez com a cara do Minas. Acho que, na verdade, foi não só o melhor jogo do Minas, mas aí acaba sendo consequência, né? Macris, acho que fez a melhor partida dela na temporada. Você vê uma Nerimã cada vez mais efetiva, principalmente no ataque, né? Virando bola. Ali na pipe ela tá muito bem, né? Precisa ter esse rendimento talvez na entrada ali, mas na pipe tá quase imparável. E o Kaká já meio que falou, mas é a dúvida, né? A grande questão. O Minas passou na mão porque o passe melhorou ou o saque do Barueri que não traz tanta dificuldade? A gente precisa ver no próximo jogo, aí nos próximos, se o Minas vai continuar tendo esse desempenho na recepção. Deixa eu ler umas mensagens aqui. O Zói passou na mão. Carol Cristina, que é membro do nosso canal, viu o Kaká é demais. Ranilson, confio no Minas na final do Mundial. Fernando, foi o melhor desempenho da Macris, botando as atacantes com bloqueio simples ou até sem bloqueio. E eu vou trazer aqui a mensagem da Nayara, porque acho que por enquanto só está faltando ela, né? Pri Daroit. Na minha opinião, só falta a Daroit se encontrar. Acho que ainda está um pouco abaixo. Você acha que essa questão da Daroit hoje ser a principal, a ponteira de composição do time, né? A responsável pelo fundo de quadra, isso tem pesado para o jogo dela, Kaká? Então, a gente tem uma imagem tão clara, né, da Pri Daroit no final da temporada passada. A gente pedia ela na seleção, achava que ela até tinha que ser titular da seleção. E ela concorda com a Nayara que ela está devendo. Tá? Já começou a temporada abaixo do que pode render, mas é uma jogadora que não dá para você falar assim, está decaindo. Tá. Não, a Pidaroit estava, alguns meses atrás, no melhor da carreira dela. Ô, Vanessa, além da Daroit, né, mas aí não é o caso, né? Porque a Daroit jogou bem na temporada passada, mas o torcedor minastenista ele anda muito preocupado ali na saída de rede, né? E a Coutinho, ela começou bem a partida, no primeiro set ela fez 7 pontos, foi a maior pontuadora da primeira parcial, mas não consegue, né, ter essa consistência do início ao fim, né? Então é uma posição ali que o torcedor minastenista tá cabreiro, né? Kaká, e para a gente fechar, então, aqui essa discussão de Itambé Minas, a gente, dando uma percorrida aí pelas redes sociais, a gente vê muitos torcedores especulando, será que jogadora X vem? Será que jogadora Y vem? O campeonato chinês acaba mais cedo? Quem poderia vir de lá para o time do Itambé Minas? Isso certamente chega até os ouvidos de Pri Daroit e Ozói. Como que cai uma especulação dessa? Até que ponto, né, elas imaginam ser verdade ou não dentro do grupo? Não, tudo fica sendo conhecido dentro do grupo, Vanessa. A gente é que demora para saber o que vai acontecer, mas quando você está no time, não tem como escapar desses comentários. E o nível profissional, foi o tempo também que você falava assim, mas o time está montado, se alguém vier não é certo com o grupo. Hoje não tem mais esse negócio, né? Vem porque o patrocinador deu dinheiro. E se vier, cara, você tem que brigar para ter o seu lugar lá, né? Então, não tem mais esse mal-estar, não. Se vier, vem porque o time não está bom e o patrocinador está botando grana. E conviva-se com um negócio desse. Perfeito, Kaká. Vamos pular, então, agora para Fluminense, Dentil Praia Clube. Esse Fluminense que perdeu, né, oposto a Bruna Moraes. Parece que perdeu bastante da sua força. Já não é aquele Fluminense que estava encantando no início da Superliga. E o Dentil Praia Clube, Kaká Bizoc, cada vez mostrando mais força, cada vez mais poderoso, cada vez mais encantando, enchendo os nossos olhos. É uma pena, né, da Bruna, porque a Bruna vinha sendo um dos destaques e é uma contusão terrível, né? Rompeu o tendão de Aquiles, é uma cirurgia delicadíssima. Não que ela não vá voltar, vai voltar com certeza, mas o processo de recuperação é terrível. Exige muito da jogadora e a gente sabe que a Bruna vai conseguir
se recuperar. É uma pena porque ela estava vivendo um momento tão bom, né? Tendo oportunidade no Brasil de novo e sendo uma das principais jogadoras do Fluminense. Não vejo o jogo contra o Praia uma referência para a gente poder avaliar o Fluminense em relação à sequência e nem a outros adversários, né? O Praia está muito acima do Fluminense, como está acima de qualquer um hoje da Superliga. E o Fluminense sentiu isso logo no começo, Vanessa, né? Errou muito, porque precisava forçar contra um bloqueio alto, contra um time que defende demais, e não conseguia rodar, criava as oportunidades de contra-ataque, como é característica do time, mas não conseguia aproveitar, porque uma coisa é você ter um jogo contra uma equipe, né, mais ou menos parecida, que você defende, e aí você vai conseguir pontuar. Contra o Praia, como é que você vai bloquear com Gineiri, Brailin e Baus? Né? Como é que você vai atacar? Você pega um bloqueio triplo desse pela frente e fala assim, por onde eu saio? Né? Chama Papai do Céu aí, porque tá difícil. E o Fluminense sentiu isso. O melhor set foi o segundo, né? O Fluminense chegou a ficar na frente até 14-13 e teve oportunidade de abrir um pouquinho mais, mas não conseguiu aproveitar o contra-ataque. O Praia abre 17-15 e não sai mais da frente. Então, se o Fluminense tivesse uma chance de fazer um jogo um pouco mais demorado, um pouco mais longo, era nesse segundo set fechar, mas não conseguiu. O Praia administrou o tempo todo. O Cacai, nesse segundo set, né, o Praia depois abriu, o Fluminense até reagiu quando a Laís foi para o saque, né, reduziu ali para 2 pontos, mas aí apareceu a Brailin Martinez na saída para colocar no chão e fazer 25-23. O que eu acho, né, até faz essa pergunta para você, Cacá, a realidade do Fluminense, a gente, no início da competição, colocava ali briga por sexto, sétimo e oitavo, ali com Barueri, com Pinheiros, Brasília Vôlei. Eu acho que com a Bruna Moraes, talvez pudesse sonhar com quinto ou quarto lugar. Sem a Bruna Moraes, eu acho que volta para a realidade ali de brigar sexto, sétimo e oitavo com esses times que eu falei, porque aí perde muito em poderio ofensivo, né? Não, o jogo contra o Praia também não é tanto parâmetro, contra o Sesc e Flamengo, que foi o primeiro sem a Bruna, talvez tenha sido muito impactado por ter sido na véspera do jogo, mas perde muito em potência de ataque, né? Você vê que contra o Praia, 46 pontos de ataque a 34, né? Ações ofensivas. Então, um diferencial grande, é 12 pontos a menos. E do lado do Praia, esse jogo, a Claudinha jogando muito bem, talvez seja até por isso, mas eu gostei muito da Cassiele, né? Quando acionada, com potência no ataque, tomando as melhores decisões ali, com bloqueio simples, ela ia para o lado que a mão da bloqueadora não estava, né? Conseguia passar, porque às vezes está no bloqueio simples, mas vai dar uma pancada na mão da bloqueadora. Então ela bem na tomada de decisão e aproveitando as bolas. Eu achei com mais potência, não sei se muitos torcedores brincam que a Cassiele é mão de pantufa, né? Mas eu acho que tem melhorado, tem adquirido mais potência no ataque a Cassiele, sim. Jogo a jogo, né, Rafa? Concordo. Olha a mensagem do Marcelo Souza. Está lindo de ver esse Dentil jogando. A Claudinha está demais. Desse jeito, Cacá Bizoc, o Dentil Pré-Clube vai bater o recorde do Corneliano, né? É o nosso Corneliano. Vai parar o recorde, né? Vai parar o recorde do Corneliano, que continua, né? Venceu agora o Scandite na Itália essa rodada. E sobre a Claudinha, Vanessa, além de estar jogando muito, digamos, com a bola em jogo, quando ela vai para o saque, é um desespero para o adversário. É impressionante como ela desestrutura, quebra o passe ou faz ace. Ela vai ali e faz uma sequência de, no mínimo, 3, 4 pontos sacando. E o Cacá, no último conteúdo que gravou aqui do Me Responde Cacá, falou muito sobre a Claudinha, né? Como a Claudinha evoluiu nesse saque, nesse fundamento de saque. Aí um reconhecimento, então, ao trabalho da Claudinha. Faltou falar mais alguma coisa de Fluminense e Dentil Praia Clube? Podemos pular para Osasco, São Cristóvão Saúde, SESI Vôlei Bauru? Bora falar, então... Cacá, posso, Vanessa, posso já fazer uma pergunta para o Cacá aqui, ó, nesse jogo do Osasco? Já começo com isso aqui, ó, que eu coloquei até no GC. A entrada da Kênia foi decisiva na vitória do Osasco contra o SESI Bauru, Cacá? Foi tão decisiva que eu coloquei ela na seleção da rodada. Cacá!
Vou mutar Cacá Bizoc, que já está revelando. Não faz spoiler, Cacá. Nossa, tem mais 6 ali para. Brincadeira, Cacá, aqui você pode tudo. Mas vamos falar então da Kenny e do Osasco. Vamos embora, 7-7? Bora. Manda ver. Então, o jogo começou com o SESI Bauru estilo Rubinho, né? Osasco extremamente estudado, o saque começando a fazer uma bagunça no time de Osasco, o time não conseguia se encontrar, e aí foi se ajeitando, conhecendo a Camila Bright ocupando mais espaço. Aliás, eu vou colocar a Camila Bright como Roconcura a partir de agora em qualquer escolha, tá, Vanessa? Se você me pedir as melhores da rodada, a Camila não vai estar. Se você me pedir as melhores do mundo, a Camila não vai estar, porque ela está numa fase... Eu acho que ela precisava jogar uma Olimpíada para falar assim, não falta mais nada, agora eu vou relaxar e jogar tudo que eu sei, porque a mulher está uma enormidade. Ô, Cacá, tira a Camila de líbero e começa a colocá-la na disputa com as ponteiras. Ele fez ponto até atacando. Então, é demais. E aí, a partir desse primeiro set, quando o Osasco começa a se encontrar, ele começa a virar essa superioridade do time de Bauru. Tá? E aí o jogo começa a se construir... espera que minha bateria está fechando. Rafa, fala aí, que eu estou sem carregador, eu vou buscar lá. Deixa comigo, Cacá, eu assumo enquanto você não volta. Ô, Vanessa, o Cacá está falando do primeiro set, né? 16-8 em pontos do Osasco em ações ofensivas, né? Você vê o Bauru não conseguiu rodar a bola no primeiro set. Você pega a recepção, o Osasco jogou com 71% das vezes com passe A-B, né? Não é aquele passe A perfeito, mas é um passe que dava condições de você distribuir e ter mais opções de ataque, né? Então o Osasco esses dois fundamentos foram determinantes ali para o primeiro set, né? Que o Osasco venceu 25-22, mas aí o SESI Bauru começa a reagir porque começa a induzir também os erros do Osasco, né? O Osasco começou a errar muito segundo e terceiro sets. Ele deu 8 pontos em cada uma das parciais, 8 no segundo set, 8 no terceiro. Muitos erros de saque, né? O Osasco começou a perder um pouquinho a lucidez nesse movimento aí na hora do saque. Erros em frequência, né? Uma jogadora errava, o Osasco recuperava a bola, a outra jogadora na sequência errava também. E o bloqueio do SESI Bauru começou a aparecer também, principalmente no segundo set, 4-1. Você vê ali uma Maiane conseguindo neutralizar bem, né? O Cacá falou do Osasco bem marcado, né? Isso mostra muito ali no bloqueio, né? Bloqueio bem ajustadinho para as atacantes do Osasco, principalmente com a Maiane crescendo de produção. E aí o Osasco volta a crescer no jogo ali no quarto set, com os erros também do SESI Bauru, 7-3. Então, aí pesou bastante essa questão. E no quinto set a gente vê também uma Carla muito bem, né? A Tiffany também virando bastante bola, uma Adams crescendo. Então, foi uma virada ali do Osasco, principalmente ali porque o SESI Bauru permitiu muito em alguns erros ali no quarto set. E no quinto set, o Osasco ali também com a atmosfera, a força da torcida, acabou prevalecendo aí diante do time bauruense. Vai lá, Cacá, repasso para você. Oi, Rafa. Então, eu acho também, eu acho que você já chegou a comentar, né? Aquela reação no terceiro set, quando estava 19-10, que o Osasco chegou, eu acho que ali foi onde botou o Osasco de novo no jogo, né? E aí a gente sabe que o Zé Liberati, eu conheço isso de perto, quando ele se inflama, é um oitavo jogador em quadra, né? A torcida. E aí eu estava falando que no segundo set, Rafa, começa a se construir um outro jogo para o Osasco, porque eles começam a definitivamente tirar a Sueli e a Drusila da possibilidade de derrubar a bola. E aí o bloqueio começa a se concentrar para jogadores que realmente podem pôr no chão, né? A Sueli e a Drusila foram muito mal no ataque, muito mal. A Sueli fez 8 pontos, teve 26% de aproveitamento de ataque, e a Drusila 23% de aproveitamento de ataque.
E a maioria desses ataques que elas pontuaram foi nos sets que Bauru ganhou. Então, quando o Bauru precisou, não teve, né? E aí o jogo concentrado, a Maiane rodou bolas impressionantes, né? Em situações muito difíceis, porque as duas atacantes de ponta ou não recebiam, ou quando recebiam não conseguiam pontuar. Então, eu acho que o jogo foi construído a partir daí, a partir da reação do terceiro set e com a entrada da Quênia, porque a Fabíola estava perdida. Chegou aquele momento no final do terceiro set, ela não conseguia acertar a qualidade da bola, não conseguia fazer a melhor opção tática, e a Quênia entrou com um jogo diferente. E aí a gente vê como, né, o time adversário estava pronto para um determinado estilo de jogo. E como é importante entrar uma jogadora do banco de reservas em condições de transformar a partida. E foi o que aconteceu com a Quênia. Para quem a Quênia vai levantar? Nós não temos informação disso. Não dá para o banco contribuir. E, às vezes, não dá tempo de você mudar em quadra. E foi o que a gente viu, né? Um quarto set 25-21 e um quinto set 15-9, né? Muito rally, mas Bauru não derrubava. E aí Osasco teve a Tiffany e a Adams, que para mim também fez uma partidaça, a Monique no quinto set também sendo decisiva, a Carla no ataque e no saque também, e aí o time de Osasco cresceu. Ô, Kaká, 10-3 em pontos de ações ofensivas para o Osasco no quinto set, né? 3 pontos só do SESI Bauru, impressionante como não funcionou esse fundamento do SESI Vôlei Bauru. Eu esqueci o que eu ia falar, mas eu tinha outra coisa a ponderar, né? A Maiane, né? No questão do bloqueio, muito bem, né? 7 pontos de bloqueio. Aí depois eu lembro outra coisa que eu ia falar. Vai, a gente... Todos os pontos, né, de Bauru foram da Maiane. O time de Bauru foi melhor que o Osasco em tudo, só não foi melhor no ataque. 65-47. Aí você vê como é que o jogo foi decidido. Kaká, lá no Bauru, o SESI Vôlei Bauru, cada central joga bem num determinado momento da temporada. Aliás, a Denísia, eu queria até uma explicação técnica sobre isso. A Denísia entrou bem antes de todo mundo para fazer o aquecimento em quadra. Sabe uns rolinhos que ficam assim na quadra, que elas ficam rolando a panturrilha, a perna ali naquele rolinho? O que significa aquilo, Kaká? Indica algum tipo de lesão da Denísia? Ou é só uma vontade mesmo de jogar e aquecer antes que todo mundo? Ela entrou muito antes, uns 30 minutos antes que todo mundo. Pode ser que sim, pode ser que não, Vanessa. A Denísia, ela tem uma história também com Osasco, que eu acredito que entrar antes ali poderia quebrar um pouquinho o desequilíbrio que ela encontraria entrando junto com todo mundo, né? Então, isso aí é maturidade aí de falar assim, opa, vou sentir, deixa eu entrar antes, porque eu consigo jogar mais fácil. Kaká, eu ia falar exatamente isso, né? Pode ser dos dois lados, né? Porque da outra vez que ela jogou no Liberati, ela foi muito aplaudida. Então, assim, vou entrar bem antes para eu me emocionar já agora e na hora do jogo eu estar inteira. Ou se eu for xingada, também já ficar brava antes e depois do jogo eu já estou restabelecida. Rafa, é que eu já vou correr aqui porque a gente já ultrapassou 13 minutos. Isso, eu chamei atenção para essa questão da Denísia porque é muito raro. Acho que foi a primeira vez que eu vi uma jogadora entrar tão antes das outras para fazer o aquecimento. Para a gente fechar então aqui essa análise, Kaká, de Osasco, São Cristóvão Saúde e SESI Vôlei Bauru, eu acabei de colocar uma enquete aqui no nosso YouTube, perguntando quem você prefere como levantadora do Osasco São Cristóvão Saúde. Por enquanto, Quênia, com 67%, está ganhando da Fabíola. E a gente já viu um cenário parecido na temporada passada, quando a Fabíola ficou na reserva da Juma. A Juma era reserva, acabou assumindo a titularidade lá no Sesc RJ Flamengo. É cedo para falar, ou já dá para falar que a Quênia pode assumir essa titularidade? A Quênia também vem sendo usada com alguma frequência pelo Luiz Omar de Moura. É cedo porque o Luiz Omar mostra que acredita na Fabíola, né? O time de Osasco vem fazendo uma ótima temporada com a Fabíola. Então, a Quênia, por enquanto, eu acho que é reserva. Durante o ano, talvez ela mereça, mas isso é coisa que vai acontecer ainda. Eu vou dizer rapidinho, né? Eu lembrei o que eu ia falar sobre a Quênia.
dificulta para o adversário, até porque ela não tem jogado com tanta frequência, né? Então não tem muitas análises, assim, muitos dados sobre ela. E como o Kaká falou, né? Talvez não. Acho que é a única peça que, no momento, o Isomar tem para mexer com o jogo no banco de reservas é a levantadora. Você não tem uma outra jogadora em qualquer outra posição para ele mudar o jogo. Então, se não funcionar a troca de levantadoras, aí fica difícil para o Osasco. Kaká, vamos falar então da seleção da rodada. Kaká Bizoc já adiantou aqui que Quênia está na seleção da rodada dele. Vamos trazer então os outros nomes. Camila Bright não vai entrar mais na seleção dele, vai estar para sempre na seleção da rodada. Os outros nomes, então, a gente tem a levantadora Quênia, Kaká já falou bastante sobre ela. Oposta Tiffany, empate técnico aqui entre Tiffany e Brailyn Martinez, Osasco São Cristóvão Saúde e Dentil Praia Clube. Então, porque a Tiffany, para mim, ela foi decisiva nesse jogo contra Bauru, mas ela não foi, desculpe, ela não foi a mesma Tiffany dos jogos anteriores, né? Ela não foi tão bem, mas foi importante. E a Brailyn foi a Brailyn de sempre. Então, eu acho que as duas aí fica na preferência de cada um dos que estão nos assistindo. E entre as centrais, em um meio de rede de peso, Thaísa e também Minas e Rachel Adams, Osasco São Cristóvão Saúde. A Rachel está impressionando, né? Ela é uma gigante no ataque, no bloqueio, foi fundamental, contribuiu demais para a vitória do Osasco contra Bauru. E a Thaísa, que é muito bom a gente ver ela voltar à forma física. A gente viu a Thaísa aí começando muito mal, subindo, e o último jogo ela jogando como Thaísa. Agora vamos para a ponteira. O Rafael Zito já elogiou a Cassiele do Dentil Praia Clube, né? E tem Carla também, Osasco São Cristóvão Saúde, MVP desse clássico contra o César Vôlei Bauru. Segurou bem ali no passe, no ataque. Isso, faço as minhas palavras do Rafael em relação a Cassiele. E a Carla também é um voto pelo tanto quanto ela está brigando aí, né? Não era uma jogadora para ser titular e está jogo a jogo crescendo, sacando muito bem, com muita coragem. E é uma jogadora que todo mundo gosta, né, de ter ao lado, porque ela é vibrante, ela não tem tempo ruim, ela encara bloqueio, às vezes ela erra até porque acha que tudo é possível. E estou gostando muito da Carla. Para a gente fechar, então, aqui a sua escolha, Kaká, não tem Camila Bright, porque você já explicou que ela vai estar sempre, então abre espaço para a Naemi aqui do César Vôlei Bauru. Então, a Naemi, apesar de não ter tido um jogo muito bom na recepção, não que tenha sido ruim, mas ela foi uma defensora espetacular, né? Se o time de Bauru teve volume de jogo, foi porque a Naemi tocou em muitas bolas que outra jogadora talvez não chegasse. E a Naemi também está crescendo. A gente não estava gostando dela no começo da temporada, mas ela está evoluindo. Perfeito, Kaká Bizoc. O nosso querido aqui, Rafael Diógenes, lembrou que a sua dupla de centrais foi a mesma dupla aí do Exazibase 2017, Adams com Thaísa. E para a gente fechar, então, aqui, já estamos naqueles minutos finais da escola de samba, faltando, o portão já vai fechar. Meu Deus, vai estourar o tempo. Se a gente não atravessar a avenida, a gente vai ser rebaixado. Vamos trazer, então, aqui a classificação da Superliga Feminina. O Dentil Praia Clube já começa a nadar de braçadas ali na frente. E temos um novo lanterna, né? Com a vitória do Curitiba Vôlei, Country Club Valinhos está na última posição. Eu acho que esses três aí da frente devem permanecer. Bauru e Flamengo aí com chance de evoluir, de crescer, de passar esses outros, mas o Praia sobrando realmente, né, Vanessa? Fluminense, Barueri e Brasília, eu acho que vão brigar bastante aí por esse bloco intermediário, devem alternar as posições. Pinheiros ainda não encontrou o melhor jogo, e os últimos três aí brigando para ver quem vai ficar para a segunda divisão. Dá para dizer que a gente tem nesse momento 4 blocos. O primeiro bloco com Dentil Praia Clube Soberano, um segundo bloco ali com Itambé Minas, Osasco São Cristóvão Saúde, César Vôlei Bauru e Sesc RJ Flamengo disputando esse top, o G4, né? Terceiro bloco dos playoffs e o quarto bloco ali, zona de rebaixamento.
Eu só, para contentar também o torcedor do Minas, o Minas ainda está sobrando em relação aos outros times, né? Apesar de ter feito um começo de temporada ruim, é um time com potencial para chegar perto do Praia, né? Então, eu destacaria o Minas aí um pouquinho desses outros times no momento. Muito obrigada, Cacá Bizocchi. Muito obrigada, Rafael Zito. Muito obrigada a todos vocês que estiveram com a gente hoje aqui no nosso programa. Obrigada a todos que enviaram as mensagens, as perguntas, que nos acompanharam. A gente se vê, então, na próxima segunda. Aí é um conteúdo, aí é uma live, né, para os nossos membros do YouTube e também para os nossos assinantes da voleiplay.com. Até mais, então. Tchau, tchau. Bom descanso e boa semana.